Bem-vindo ao Vestibular em Cena. Hoje nós vamos tratar de existencialismo no Enem. Bora pegar papel e caneta para nós estudarmos. Angústia. Eis aí uma dimensão da vida que muitas vezes dói e incomoda e contra a qual pode até existir muitos remédios, mas grande parte deles ineficazes. Afinal de contas, cedo ou tarde, esse sentimento que nos ataca causa uma certa tontura ou então uma certa paura, enfim, uma sensação de estranhamento de si mesmo, não? Contar não é o problema. Meu problema é seguir uma corrente. E se eu te perguntar, facilita? Não sei, porque ela me perguntou, eu fui me embolando, eu saí assim, caramba, no final não contei nada, fracionei um monte de história, mas tem mais ainda? Tu achou que teve continuidade? Eu achei que tinha. Eu acho que o meu comportamento assim, é não assertivo, entendeu? Eu acho que eu sou uma pessoa não assertiva, uma pessoa assim, que não sabe colocar as suas opiniões quando encontra uma pessoa que está sustentando bem as dela, entendeu? Pessoa não assertiva, é uma tendência que eu tenho, assim. Eu luto muito contra isso, sabe? E daí que quando eu fiz 18 anos, né? Imagino que vocês também já devam ter sentido algo parecido. Afinal de contas, sempre nós temos que tomar alguma decisão na vida, entre namorar e não namorar, enfim, diante de qual faculdade nós devemos seguir, o peso das tradições, do pai, da mãe, dos nossos responsáveis, tentando nos auxiliar nessas decisões. E aí, bora ouvir um pouco sobre existencialismo? Como nós já dissemos por aqui, o Enem de 2016 pegou pesado na filosofia contemporânea e chegou a trazer uma questão de existencialismo, mas camuflada sob a pele de Shakespeare. E eu imagino que vocês já ouviram o grande Leandro Carnal por aí comentando a respeito das obras desse dramaturgo inglês. Afinal de contas, o professor da Unicamp é um grande conhecedor de sua obra e tem ajudado a popularizar, por exemplo, os dilemas morais de um príncipe dinamarquês que vacila diante da vingança, da morte do seu pai. Essas peças, especialmente as chamadas altas tragédias shakespearianas, constituem para Harold Bloom uma mostra de que Shakespeare é um inventor da modernidade, de que Shakespeare é o homem que criou o Ocidente, que Hamlet é a personagem especialmente livre. No livro Hamlet, Poema Ilimitado, Bloom desenvolve a ideia de que nenhuma personagem na literatura ocidental foi tão livre quanto o próprio príncipe Hamlet. Em todo caso, em Shakespeare, as personagens adquirem a liberdade que se constitui na marca do homem ocidental. Além de citar um dos grandes nomes do humanismo, cujas obras ajudaram a fundar a modernidade, o Enem também enveniza a tua questão com um toque de existencialismo, trazendo no enunciado o nome dessa tendência filosófica francesa que fez muito sucesso no pós-guerra. Representado por nomes como Albert Camus, Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir, que aliás deu muita polêmica no Enem de 2015, o existencialismo sartriano parte do princípio de que a existência precede a essência. Isso implica em reconhecer que não existe nada de natural, essencial, não existe nenhuma condição biológica que determine os nossos comportamentos sociais. Em outras palavras, para esse existencialismo, nós somos o que escolhemos. Ou melhor dizendo, nós somos aquilo que fazemos do que fizeram de nós. Perceberam o raciocínio? Eu não tomei pílula. Falei, não, pílula não vou tomar pílula todo dia à mesma hora, não tenho cabeça para isso não. Vou tomar logo uma injeção, né? Que me pareceu uma coisa mais potente, né? Daí que não funcionou. Não funcionou, é que eu tô com a minha filha aí, né? Mas foi, assim, super ignorância mesmo, super. Eu simplesmente, porque a injeção tinha um mês, esperar um mês para ter validade, entendeu? Um mês, entendeu? Aí lá foi eu, muito apressada, né? Ai, meu Deus, aí que é a merda, né? Aí que é a merda. Tipo assim,
coisa idiota, né? Que coisa idiota, né? Aí foi assim, um dia eu tava... Eu fiquei com raiva, cara, raiva. Não, porque... Que loucura, gente, que loucura. Nossa Senhora, que dificuldade que eu tô passando. Sendo assim, para melhorar o nosso raciocínio e atacar a questão, vale lembrar que Sartre foi aluno de Martin Heidegger, isso mesmo, o grande alemão que foi professor e amante de Hannah Arendt, mas ao mesmo tempo polêmico por ter se envolvido com o nazismo. E Sartre aprende com ele que nós somos seres que caminhamos para a morte. Isso implica em reconhecer então que a única coisa que faz sentido na vida é justamente a busca de sentidos. Afinal de contas, entre as coisas e os objetos que habitam o mundo, nós somos os únicos que questionamos, indagamos a respeito da nossa existência. Tudo bem que esse exercício de autorreflexão cansa, dá trabalho, mas cá entre nós, é o grande barato da vida, não? Portanto, vamos à questão 6 do Caderno Azul do Enem de 2016. Ser ou não ser? Eis a questão. Morrer, dormir, dormir. Talvez sonhar. Aí está o obstáculo. Os sonhos que hão de vir no sono da morte, quando tivermos escapado ao tumulto vital, nos obrigam a hesitar. E é essa reflexão que dá à desventura uma vida tão longa. Este solilóquio pode ser considerado um precursor do existencialismo, ao enfatizar a tensão entre Antes de atacarmos as alternativas, vale lembrar que solilóquio é a mesma coisa que monólogo, mas consigo mesmo. Pois é, por isso que existem pessoas que, por exemplo, se chamam de Eulália, porque são pessoas eloquentes, são aquelas pessoas que falam muito bem e de maneira brilhante. Eu e vocês temos essa capacidade de conversar conosco mesmos. Isso é vital e é fundamental, porque afinal de contas é um ato solitário, ou seja, é o momento em que nós tentamos nos dar bem conosco mesmos. Agora, se me permitem a tentativa de sofisticar um pouco o raciocínio, essa abertura que nós lançamos diante do mundo e diante de nós mesmos, chamada linguagem, ocorre porque somos ontológicos. Explico. Árvores, objetos e animais ocupam o mundo, estão aí, sofrem a ação do tempo, sem se perguntar nem que, nem porquê. Isto porque são meros entes. Por sua vez, nós somos ontológicos, isto é, antes de tomar qualquer iniciativa e atribuir sentido às nossas ações, nós refletimos, nos indagamos e ponderamos a respeito dos efeitos delas. Bom, dado esse raciocínio, vamos analisar então as alternativas. A letra A responde à questão, porque justamente traduz um raciocínio existencialista ao demonstrar e valorizar a angústia justamente como peso dessa responsabilidade, ou seja, é justamente o momento mais nobre da existência, porque é quando nós temos a consciência de nós mesmos. A letra B não é adequada porque para um bom existencialista, destino não existe. Aquilo que um bom cristão chama de dom, missão ou vocação, algo a ser cumprido na vida, isso está fora de cogitação para um existencialista. Afinal de contas, ele é aquilo que ele escolhe. A letra C está completamente fora do esquadro de um bom existencialista. Ora, a ordem do mundo é uma questão de decisão e a sua estabilidade é meramente uma questão de previsão e nunca uma questão de certeza. A letra D, ela precisa ser relativizada. Afinal de contas, de certa forma, o existencialismo coloca em xeque o exercício da razão e atribui prioridade ao exercício da linguagem. A letra E até que soa engraçada, porque afinal de contas parece propor uma leitura psicológica da personagem de Hamlet. Ora, ele vacila justamente diante da possibilidade de vingar a morte do seu pai, mas apesar de ter essa intenção, ele consegue reconhecer que vingança nem sempre é sinônimo de justiça. Portanto, a alternativa correta é a letra A. As citações fílmicas que nos acompanharam nessa aula são do grande Jogo de Cena, claro, de Eduardo Coutinho. E uma sugestão, você deve
vê-lo porque ele coloca em xeque os limites entre a ficção e o documentário, isto é, se é que existem limites. E ainda vou dar outra dica. É um filme imprescindível porque ele tem uma voz feminina que vai te contar múltiplas histórias de vida. E cá entre nós, nada melhor do que experiências de vida, histórias de vida, justamente para amenizar e nos confortar diante de decisões que devem ser tomadas. Afinal de contas, é inevitável, a angústia sempre estará presente, porque é o momento justamente de quando nós temos que assumir a responsabilidade por nós mesmos. Portanto, nada melhor do que chamá-la pelo nome, não? De resto, convenhamos, todo pensar é um agir contra si mesmo, e ninguém melhor do que nós mesmos para conhecer os nossos próprios desafios, não é verdade? Portanto, em caso de angústia, fiquem tranquilos e tranquilas. Continue nos acompanhando, mande suas dúvidas, críticas e sugestões e lembre-se que aqui na descrição do vídeo vocês têm todo um repertório, tanto filmográfico quanto também bibliográfico para vocês estudarem cada vez melhor. Tchau, abraços fortes e até a próxima!